Bom dia! Hoje vai ser um dia de muita transformação. Mais um dia, segundo dia do nosso desafio. Vai ser incrível. O tema de hoje é procrastinação, irmã mais velha do perfeccionismo. Então, pausou um pouquinho, mas já voltei. Se você está preparado, venha, que vai ser absolutamente incrível, tá bom? Então, procrastinação, irmã mais velha do perfeccionismo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o tema, vamos lá. Do perfeccionismo. Acho que é isso aí. Do perfeccionismo. Procrastinação, irmã mais velha do perfeccionismo. Vamos lá. Muito bem. Procrastinação. Bom dia, meu povo! Dessa vez eu consegui, Sandro, te ver. Mas eu já tinha inscrito e eu peguei o meu mesmo, que é bom que fica o Ivan terapeuta aqui. Tá certo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lari. Bom dia, Tayana. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Denise, Henrique, Fernanda, Cláudia. Bom dia, meu povo. Quero pedir a vocês, se esse tema faz sentido, se você acredita que esse tema desse segundo dia, né, do projeto Viver de Terapia, desafio Viver de Terapia, pode ajudar alguém, eu quero que você clique nessa seta agora, compartilha isso com essa pessoa, para que a gente possa criar um movimento, tá bom? Um grande movimento de ciclo, um ciclo de prosperidade, para ajudar pessoas, tá bom? Então, eu vou ficar aqui esperando. Você vai lá, clica nessa seta e compartilha agora. Manda isso aí para todos os seus amigos. Se você acha que serve para todo mundo, manda para todo mundo. Tá bom? Prepara. Prepara. Bom dia, Tatiane. A equipe está me mandando aqui um resumo dos hashtags, né? Eu namoro com fracasso, hashtag eu não tenho medo do fracasso, síndrome de Thomas Edison, hashtag senta aqui lá vem tijolada, e hashtag persistência não é intransigência, terapia é vida. Hashtag eu estou disposto a mudar. Massa. Estamos construindo muitas coisas aqui bacanas. Muitas coisas aqui bacanas. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Se vocês estão bem, escrevam aí sim pra mim no chat, pra eu saber que tá todo mundo bem. Tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo me vendo muito bem também. Sim no chat. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Dani. Bom dia. Eita. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Adília. Bom dia, Vilma. Bom dia, Kátia. Vamos lá?
Vou dar mais um tempinho aqui para que você possa compartilhar isso com alguém que nesse momento, sabe aquele seu amigo que você acha que é procrastinador, aquela sua amiga que você acha que é procrastinadora, compartilha. Sabe aquele amigo que você acha que é perfeccionista e que isso está prejudicando ele, ou aquela amiga que você acredita que é perfeccionista e está prejudicando, compartilha, clica nessa seta, vai lá e compartilha com eles para que eles possam estar aqui. Hoje vai ser, se segura, que lá vem tijolada. A gente vai verdadeiramente fundo hoje, tá bom? Hoje vai ser um dia em que a gente vai sair da superfície, tá bom? Bom dia, Ana! Bom dia, Bel! Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Posso começar? Se eu posso começar, então... Vamos lá. Posso começar? Vamos lá. Seguinte, pessoas. Primeiro dizer que esse dia está muito, muito incrível. Né? Tava fazendo sol, agora fez um pouco nublado aqui. Né? Então, enfim. Eu espero que o sol volte. Eu quero dizer para vocês que hoje quase que eu começo com um filtro. Né? Porque eu ia falar de perfeccionismo. Quase que eu ia botar um filtro aqui. Eu tava aqui passando. Aí Pauline, minha esposa, virou e disse assim: mas filho, pera aí, quase que eu boto um filtro daquele, sabe, uma orelha de coelho. Eu ia fazer uma auréola de anjo, sabe? Eu ia fazer a live assim com vocês, pra mostrar pra vocês que não importa, entendeu? Na prática, perfeccionismo é uma das coisas que mais nos bloqueiam e não importa o que é que os outros estão pensando. Mas enfim, minha esposa não deixou eu fazer isso. Eu ia aparecer aqui de coelhinho. Imagine aqui 1 hora de coelhinho, hein? Eu não sei se vocês aguentavam. Vocês aguentavam? Então, mas minha esposa não deixou. Então, de toda forma, isso remete o tema, né? Remete o tema da gente porque, eu não sei se faz sentido, mas uma das coisas que mais nos bloqueiam na vida é o nosso medo, de alguma forma, de errar. Uma das coisas que mais bloqueiam a gente na vida é o nosso medo de errar, o medo do que as pessoas vão pensar quando a gente errar, o medo do que as pessoas vão pensar de nós, né? Então, eu quero trabalhar isso aqui com vocês porque a matriz, de alguma forma, né, da procrastinação tem a ver com isso, com o medo, né? E uma manifestação bem específica do medo. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como o medo ele pode te bloquear. Essa é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Eu vou falar com vocês também sobre como você pode estar se preocupando com uma coisa que não tem solução. Porque talvez você não consiga nunca agradar a todos, né? Então, por mais que você procrastine para poder agradar as pessoas por perfeccionismo, você não vai conseguir. Eu vou trabalhar isso aqui nessa manhã, né? E por fim, a última coisa que eu vou falar aqui nessa manhã, eu quero que você fique comigo até o final. Porque se você ouvir a última coisa que eu vou falar aqui nessa live, nessa manhã, eu tenho certeza que você vai mudar radicalmente a forma como você se posiciona, como você orienta a sua experiência nesse planeta. E eu acredito que você vai dar um salto quântico em termos de resultado mesmo. Você vai lhe dar um salto quântico em termos de resultado, certo? Então eu quero que você fique até o final, porque a gente vai mexer, a gente vai futucar. Pode ser que doa, vai doer provavelmente, mas a gente vai sair daqui melhor do que quando a gente entrou, tá bom? Então quem tá comigo aí, diz sim no chat para que eu possa começar. Diz sim quem tá comigo, tá? E eu vou dar um tempinho, compartilha isso, tá bom? Com alguém que precisa nesse momento ouvir isso. Bom dia, Juju. Bom dia, Sera Silva. Eu acho que o nome é esse. Então tá todo mundo me ouvindo. Gabriel Trindade tá me ouvindo. Júlio tá me ouvindo. Muito bem. Então, vamos lá. Cláudia tá me ouvindo. Denise tá me ouvindo. Então, vamos lá. Beleza? Vamos lá. O que é a procrastinação, né? A procrastinação é um desejo íntimo, profundo, de fazer certo, né? De fazer uma coisa de forma correta, né? Isso em si é algo ruim. Particularmente, eu reflito sobre isso. E esse desejo que faz com que a gente procrastine
quer de fazer algo correto, muitas vezes, não necessariamente é ruim. Não necessariamente é ruim. Muitas vezes, isso ajuda a gente a performar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E é sobre essa dose excessiva que nós queremos tratar aqui, tá bom? É sobre esta dose excessiva que nós queremos tratar aqui. Então, Ilvan, fazer as coisas corretamente é algo ruim? Não. Não. Eu acho que uma pessoa que é meticulosa, que tem atenção aos detalhes, tem um lugar nesse mundo. Por exemplo, Augusto é meu sócio. Eu não sou meticuloso, não tenho atenção aos detalhes. Augusto é meu sócio. Entende? Ele revisa, Então, de alguma forma você querer fazer certo e por isso você demorar um pouco mais de tempo, isso não é ruim. Isso não é ruim, tá bom? A questão é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A questão é quando isso se acresce, né? Mas procrastinação também tem conexão não só com fazer certo. Procrastinação também tem conexão com fugir de atividades que de alguma forma nos causam desconforto. Desconforto. Quem aqui já procrastinou fazer algo porque de alguma forma aquilo causava um desconforto, né? Eu vou dar um exemplo aqui meu, particular, Ilvan. Eu trabalhava em colégio, né, e uma das fases do processo do colégio é o seguinte, agora eu vou revelar, né? Enfim, se tiver algum colega meu assim, mas assim, uma das fases importantíssimas é que todo final de unidade você tem que colocar as notas, né? E assim, na minha época, e eu acredito que hoje ainda é assim, você tinha que colocar uma por uma, primeiro no papel, depois você tinha que subir para o sistema. Quem me conhece sabe que eu odeio de todas as formas possíveis detalhes. Então eu procrastinava isso, até não ter mais jeito. Porque efetivamente imaginar as progressões que eu fazia para o futuro, quando eu me imaginava colocando as notas uma por uma, era quase uma tortura. Era quase uma tortura para mim, porque era uma por uma. E tinha um negócio dos decimais 8,1, 8,2. E aí você tinha que conferir para garantir que estava na mesma linha. Aquilo para mim matava. Pode ser brincadeira para vocês, mas para mim aquilo me matava. Então aquilo me causava desconforto. Desconforto. E esse desconforto fazia com que eu procrastinasse, ou seja, fazia com que eu adiasse fazer aquilo. Já aconteceu isso com você? Alguém aqui já aconteceu isso? Né? De adiar uma determinada coisa por causa disso? Se já aconteceu isso com você, eu quero dizer uma coisa muito importante. Você é normal, tá bom? Você é normal. Tá? O nosso cérebro, ele está dividindo, eu vou colocar assim em andar de cima e andar de baixo. Algumas pessoas vão falar de córtex pré-frontal, sistema límbico, né? Mas o sistema límbico ele é muito mais antigo e ele, portanto, é muito mais poderoso do que o córtex pré-frontal. Então, associa o córtex pré-frontal à razão, à consciência, e associa o sistema límbico às emoções. Vamos colocar dessa forma assim, tá bom? Grosso modo. Então, quando você presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, você sabe que precisa fazer hoje algo conscientemente, mas você inconscientemente, emocionalmente, você já sentiu, porque o seu sistema límbico é muito mais poderoso que a mente consciente, que aquilo vai causar algum tipo de desconforto, que aquilo vai ser penoso de alguma forma, na guerra entre o córtex pré-frontal, o sistema límbico, a amígdala especificamente, vence sempre a parte inferior e mais antiga e primitiva do nosso sistema, que é o sistema límbico, portanto, as nossas emoções. Certo? As nossas emoções. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês aqui, basicamente, é uma coisa que eu já disse, só que eu tô utilizando a neurociência para explicar para vocês perceberem como é que funciona o cérebro. O que eu tô dizendo aqui para vocês é o seguinte, é que você faz e você deixa de fazer coisas sempre por causa das emoções. A questão é que muitas vezes a gente não se dá conta. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, tá bom? Muitas vezes a gente não se dá conta. Então, eu quero dizer que existem muitas razões para nós procrastinarmos. Muitas razões para nós procrastinarmos, né? E uma das coisas que eu quero colocar para vocês é o seguinte. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é sobre uma razão em específico que faz com que as pessoas procrastinem, que tem a ver com perfeccionismo, que é a questão que a pessoa não quer errar, certo? As pessoas que não querem errar fazem as coisas de uma forma tão meticulosa, que elas terminam demorando muito mais
do que elas deveriam para poder entregar uma determinada coisa. Há pessoas, inclusive, que por não querer errar, nem mesmo se dão o trabalho de dar o primeiro passo. Quem aqui já abortou um projeto na fonte porque tinha medo de errar? Levante a mão, né? Então, eu quero trabalhar isso aqui para vocês, com vocês, tá bom? Porque eu quero dizer para vocês que por causa deste medo de errar, ontem eu falei de fracasso, certo? Ontem eu falei de fracasso, hoje eu quero falar com vocês disso aqui. Por causa desse medo de errar, tá bom? Muitas e muitas vezes a gente deixa verdadeiramente de fazer aquilo que é importante para nós. Por causa desse medo de errar, muitas e muitas vezes a gente deixa de abrir mão de projetos na nossa vida. E essa abertura de mão de projetos na nossa vida por causa desse medo de errar, que tem um fundamento no perfeccionismo, por causa desse medo de errar, quando a gente abre mão de projetos da nossa vida, nós estamos abrindo mão na prática da nossa vida. Na prática da nossa vida, tá bom? Para você ter uma ideia, eu quero que você faça uma alucinação aí e faça uma digressão para o passado. E eu quero que você volte ao momento, por exemplo, em que você se formou, sei lá, quando você ainda era bastante jovem. E imagine o que é que aconteceria com a tua vida se todas as coisas que você deixou de fazer por medo de errar, você tivesse ido lá e feito. Como é que seria a sua vida hoje? Eu tenho certeza que a sua vida seria muito mais magnífica, porque a minha também. Certo? Porque você não tem ideia do número de coisas que eu deixei de fazer porque eu tinha medo de errar. O número de coisas que eu deixei de fazer porque eu tinha medo de errar. Então, eu quero que você perceba, tá bom? Que esse medo de errar tem sido um dos maiores obstáculos para o seu crescimento. Tem sido um dos maiores obstáculos para o seu crescimento, certo? Eu conheço cuidadores que deixam de entregar para o mundo o seu talento porque tem medo de errar. Porque tem medo de não ser o melhor possível. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é uma psicóloga incrível. Uma amiga, por exemplo, que na condição de minha amiga, só me ouvindo e fazendo perguntas incríveis, fazia com que eu fizesse overruling, fazia com que minha mente virasse de ponta cabeça e eu tivesse insights. Eu tenho certeza que essa amiga na clínica seria absolutamente extraordinária. Mas ela tem medo. E qual é o medo que ela tem? O medo de errar. O medo de errar. Eu conheço um sem número de pessoas, gente, que tem medo do sucesso, porque ficam preocupados com o que vai acontecer quando tiverem sucesso, porque os holofotes estarão em cima dessa pessoa. E aí elas têm medo, ele tem medo do sucesso por causa disso. Porque talvez ele não se sinta preparado, talvez ele erre. E quando ele errar, o que é que ele vai acontecer? O que é que vai acontecer? As pessoas muitas vezes se escondem por causa desse medo de errar. A questão é que se você não superar este medo de errar, esse que, na minha visão honesta aqui quanto psicólogo, tem matriz no ego, sabe? Isso é ego, sabe? Isso é o ego inflável que não se permite, tá bom? E o que é que as pessoas vão pensar de mim? Se você não superar esse medo de errar, o que vai acontecer é que você vai viver uma vida pequena. Em outras palavras, se você não superar o perfeccionismo, o que vai acontecer é que você vai viver uma vida pequena, uma vida menor, uma vida medíocre. E você não quer isso para a sua vida. Você quer viver uma vida extraordinária. Você quer viver uma vida acima da média. E eu considero, só para você entender o que é extraordinário para mim, acima da média, acima da média para mim, extraordinário é você viver a vida que você escolheu. Na minha opinião, todo mundo que está vivendo uma vida que não escolheu está vivendo uma vida pequena. E eu preciso dizer que, infelizmente, a maior parte das pessoas está vivendo assim. É por isso que eu acho que os processos terapêuticos precisam modificar o seu enquadramento. O terapeuta ele precisa olhar para o paciente como alguém que está vivendo uma vida menor. E os processos de terapia têm que ter como objetivo desbloquear a mente do paciente para que ele possa exercer o poder supremo que existe dentro dele, de ser uma fênix, de voar, de renascer, de fazer coisas incríveis, de conseguir viver a vida que escolheu para ele. Quando a gente conseguir colocar a terapia dentro desse enquadramento, quando os terapeutas conseguirem colocar a terapia dentro desse enquadramento, a terapia vai deixar de ser luxo.
E as pessoas vão começar a perceber que terapia é um negócio essencial para que você possa pôr no mundo a sua essência e ser grande. E ser grande não tem a ver com ter uma Ferrari, ser grande não tem a ver com viajar o mundo inteiro, ser grande não tem a ver com o que você faz. Você pode fazer tudo isso, mas ser uma pessoa pequena e medíocre. E você pode não fazer nada disso, mas ser uma pessoa grande e viver uma vida extraordinária, simplesmente porque você está vivendo a vida que você escolheu para você. E as pessoas deixam de viver a vida que escolheu para si porque tem medo. Por que tem medo? Tá bom? Então, e esse medo, né? Esse medo de errar tem sua matriz no ego. Essencialmente tem sua matriz no ego. Tem pessoas nesse momento, aqui dividindo com vocês, tá bom? Que estão vivendo um emprego que não gostam, que estão infelizes, mas por medo não conseguem ascender e mudar. Não conseguem ascender e mudar. Medo, medo, medo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá bom? Como diria o velho Yoda, né, de Star Wars, né? Se vocês não assistiram Star Wars, eu quero dizer pra vocês que é essencial, tá bom? O medo leva a raiva leva o sofrimento e o sofrimento leva ao lado sombrio da força. O medo de errar é uma energia, é um complexo emocional que bloqueia a nossa experiência enquanto ser humano. Tá bom? Bloqueia a nossa experiência enquanto ser humano e faz com que a gente procrastine. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês muito importante. Quantas vidas vocês acreditam que vocês têm? Quantas vidas vocês acreditam que vocês têm? Tá bom? Eu vou dizer aqui pra vocês, já participei de filosofias em que eu acreditava na imortalidade da alma, certo? Mas eu quero saber de vocês quantas vidas vocês têm, tá bom? Quantas vidas vocês têm? Porque se vocês me disserem que vocês têm várias vidas nessa vida mesmo, sabe? Gato, mulher gato, morre, depois volta, tem 9 vidas. Eu vou começar a entender algumas coisas. Mas depois que eu saquei que eu só tenho essa vida, a minha visão sobre as coisas mudou completamente. Sabe por quê? Porque literalmente, e aí tem um livro bem bacana sobre isso, né? E eu posso falar isso abertamente. Eu toquei o botão do foda-se. Tem um livro que eu quero indicar pra vocês que é muito importante. Mas esse botão do foda-se não é pra tudo. Esse botão do foda-se é pra aquilo que não é essencial, pra aquilo que não tem a ver com o teu propósito, para aquilo que não tem a ver com a tua essência. É para você não deixar de realizar aquilo que é essencial para você por medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de não ser amado, medo de não ser... Medo. É tocar o botão do foda-se e se conectar com você mesmo para que você possa fazer aquilo que é essencial em um intervalo de tempo curto, porque a vida é curta. A vida é muito curta, a vida é um episódio. Outro dia eu tinha 17 anos. E quando eu tinha 17 anos eu achava que... Mas ó, passou. Tá bom? Vamos lá? Esse é o ponto, tá bom? É sobre isso que eu quero conversar. Eu quero falar sobre isso com você, como esse negócio de procrastinar por causa de perfeccionismo, por causa de ego, por causa de medo de errar, como isso trava, como isso bloqueia a nossa vida, tá bom? E o que eu quero basicamente aqui é que você aprenda literalmente a se conectar com você mesmo para que você possa saber o teu propósito como terapeuta, como alguém que quer ajudar pessoas. É isso aqui, tá bom? É isso que nós estamos conversando aqui, tá bom? É por isso que viver de terapia é uma jornada. Isso aqui é uma jornada, tá bom? Eu quero que você se conecte com o teu propósito para que você possa aprender a tocar o botão do foda-se para todo o resto. Porque o teu propósito necessariamente vai lhe entregar a energia que você precisa para se realizar e para ser o ser humano que você quer, viver a vida que você escolheu para você. A única forma de você viver a vida que você escolheu para você é muitas e muitas vezes você precisando tocar o botão do foda-se, porque vai ter um bocado de gente aí dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Um bocado de gente aí que vai lhe criticar. Eu vou conversar sobre isso. Esse vai ser um capítulo bem importante aqui dessa live. Eu quero você com a gente, tá bom? Eu quero você com a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de procrastinação e eu quero falar sobre perfeccionismo, tá bom? Para você conectar isso com procrastinação. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeira coisa, tá? Primeiro ponto da live, tá bom? Vamos lá? Primeiro ponto da live. Vamos lá?
Deixa eu só falar aqui, Simone, deixa eu te falar uma coisa, você tá certo, o medo, ele é seu amigo. A questão aqui, Simone, é o seguinte, olha só, eu não sei que horas você entrou na live, mas eu falei, ó, a questão não é o que acontece, a questão é a dose, entende? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, entendeu? Então, ouça o que eu estou lhe dizendo, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, olha, o medo, ele é um excelente amigo, mas é um péssimo carcereiro. Eu estou tratando o medo aqui como um bloqueio, tá bom? Como um bloqueio. Eu já tive outras lives em que eu falei da importância de você ouvir o medo e tal, se conectar com ele. Ontem mesmo eu falei sobre isso. Mas aqui eu estou tratando aquele medo que cresce tanto que ele vira seu carcereiro, ele vira um bloqueio. É sobre esse medo que eu estou falando, tá bom? É sobre esse medo que eu estou falando. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês no campo do perfeccionismo é o seguinte. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês no campo do perfeccionismo é o seguinte. Não existe perfeição. Eu sei que isso é óbvio, mas eu quero colocar isso aqui para você porque isso aqui é muito importante. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Grava isso aqui porque isso aqui é muito importante. Eu quero colocar aqui para vocês uma coisa muito legal, bacana, né? Seguinte, em 2008, eu fiz uma viagem, uma incursão, né? Foi a primeira vez que eu fui na Europa. Eu me lembro como se fosse hoje que uma das coisas que eu consegui foi uma bolsa incrível, porque eu não sabia falar alemão, mas eu consegui a bolsa na Universidade Federal da Bahia e zarpei em 2008. E aí, o que acontece foi, fiquei na Alemanha, fiz curso de alemão, etc. E em um determinado momento fui viajar, e pra onde é que eu fui, né? Tipo, brasileiro, eu fui pra Paris, né? E o que é que eu queria conhecer? Eu queria conhecer o Louvre. E conhecendo o Louvre, o que é que eu queria conhecer? Eu queria conhecer a Mona Lisa. Sabe, eu dizia assim, não, pô, deve ser um negócio assim louco, deve ser um negócio assim surreal, a Mona Lisa, né? E eu me lembro até hoje, quando eu entrei no Louvre, né, que tinha, assim, o pessoal disse que você leva não sei quantos dias para você conseguir conhecer o Louvre inteiro, mas eu disse, não, eu quero o menor caminho, eu quero o caminho que dá na Mona Lisa. E eu me lembro que eu entrei no Louvre e eu não vi nada, eu fui direto, entendeu? Na época eu tinha uma namorada e a gente foi andando. E ela, peraí, isso aqui, não sei o que. Ela disse, não, esquece, eu quero ver a Mona Lisa. E andava. E aí ela parava, aquilo me dava raiva. Porque ela, mas olha que quadro, vamos tirar uma foto aqui, não sei o que lá. Não, eu quero ver a Mona Lisa. E aí eu fui andando. Aí finalmente eu cheguei em uma sala. Quem aqui já foi no Louvre sabe o que eu tô dizendo, uma sala assim. Sabe? Ampla. E aí, na parede da sala, tem um retrato pequenininho, assim, pequenininho. Você pensa que a Mona Lisa é um negócio grande, né? Tem um retrato assim, pequenininho, da Mona Lisa. E aí eu olhei pra Mona Lisa, e aí eu disse assim, tá, tem alguma coisa errada. Aí eu me aproximei, eu disse, não, tem alguma coisa aqui. Aí eu olhei, e eu disse assim, que merda. E aí eu fiquei assim, peraí, velho, isso é a Mona Lisa? Aí eu fiz até aquela brincadeira, né? Porque diz que o olho da Mona Lisa, ele acompanha. Aí eu saí de um ponto ao outro andando e olhando pra Mona Lisa pra ver se o olho me acompanhava. Só que tem um negócio de um vidro que atrapalha. Você tenta tirar foto, o vidro repele. Enfim, é um quadrinho, a Mona Lisa. E eu saí profundamente frustrado do Louvre. E eu disse, meu Deus, as pessoas são loucas. Por que essa agonia toda com a Mona Lisa, gente, um quadrinho de nada? Tem coisa mais bonita no Louvre, pelo amor de Deus. Aí, eu tô contando essa história toda aqui pra você pra dizer um negócio assim, o seguinte. Vem cá, você sabe qual foi o curso de arte que o Ivan fez? Você sabe qual foi, sei lá, a escola de arte internacional que o Ivan se formou? Nenhuma. Entretanto, o Ivan chegou lá e criticou a Mona Lisa. Eu saí de lá frustrado com Da Vinci. Eu disse, Da Vinci não é isso tudo, não. Aqui nada, Mona Lisa. Dizia que tinha cálculos geométricos, não sei o que lá. Da Vinci não é isso tudo, não. Agora eu vou perguntar pra você, que curso de artes eu fiz pra isso? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Sabe por que perfeccionismo não existe? Porque cada ser humano no planeta tem uma régua diferente. Cada ser humano no planeta vai interpretar as coisas de acordo com a sua própria régua, com seu conjunto de sistemas e com seu conjunto de valores. Em programação neurolinguística eu diria assim, cada um vai interpretar com o seu mapa. É por isso que perfeccionismo não existe. Quem sou eu para avaliar
que a Mona Lisa não é bacana, que a Mona Lisa não é interessante. Quem sou eu? Entretanto, eu me arvorei naquele momento a dizer que Da Vinci não era isso tudo. Da Vinci. Vocês entendem? Faz sentido que vocês vão encontrar pessoas assim na vida de vocês? Faz sentido isso? Que vocês vão encontrar pessoas assim na vida de vocês? E faz sentido que muitas vezes a gente não deixa de fazer as coisas por causa dessas pessoas? Faz sentido? Faz sentido que muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em se posicionar, em abrir um novo negócio, em se vender como terapeuta ou qualquer coisa do tipo, uma das coisas que a gente pensa muitas vezes é o seguinte, pô bicho, mas o que as pessoas vão pensar? E a gente pensa, não, eu tenho que ser muito bom, sabe? Porque se eu for muito bom, presta atenção nisso aqui, tá? Se eu for muito bom, aí ninguém vai falar nada, porque eu sou muito bom. E aí ninguém vai falar nada. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Isso é uma grande mentira. Sabe por quê? Porque as pessoas possuem réguas diferentes. As pessoas possuem mapas diferentes. Isso é uma grande mentira. E eu vou explicar aqui nessa palestra, inclusive, porque quanto melhor você for em uma área, mais criticado você vai ser. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Quanto melhor você for em uma área, mais criticado você vai ser. Ao contrário. É o contrário do que a gente pensa. Eu vou explicar isso pra você. Mas eu vou dizer pra você o seguinte. Não adianta você ser o cão chupando manga de cabeça pra baixo fazendo tricô. Você vai ser criticado, porque as pessoas têm réguas diferentes. As pessoas têm réguas diferentes. Olha que coisa louca. Eu botei um card no meu Instagram dizendo assim, ó, chorar é terapêutico. A gente precisa parar com essa mania quando alguém chora de dar tapinha nas costas e praticamente pedir para que a pessoa eclipse, pare de chorar, porque muitas vezes a gente pode estar reprimindo o processo, que a pessoa se chorasse, ela faria catarse e ela conseguiria se reinventar e ressignificar aquele processo. Chorar é terapêutico. Eu coloquei isso. Eu recebi milhões de comentários, várias pessoas foram atraídas no meu Instagram por causa disso, porque eu disse que chorar é terapêutico. Que nós precisamos aprender a deixar as pessoas chorarem. Que muitas vezes a ausência do choro tem causado um sem número de traumas. Aí, umas 2 ou 3 pessoas comentaram lá embaixo, calma terapeuta, na terapia não existe universais. Então, eu acho que você deveria relativizar isso. No meu texto está escrito lá, chorar pode ser terapêutico. Eu botei ainda assim, porque pode, vocês vão aprender comigo em algum momento, é um padrão de linguagem hipnótica. Muito interessante para você utilizar com os clientes na clínica. Pode ser terapêutico. A pessoa colocou, calma terapeuta, calma. E ainda foi irônica, calma terapeuta. Não existe universais, porque cada ser humano é um ser humano. Aí eu olho para aquilo, eu vou dizer o que para aquilo, gente? Isso para mim, eu vou dizer o que para ele? Para aquilo. Eu posso tentar explicar, eu falo por inbox, ó, o que eu quis dizer foi isso. Mas aí a pessoa volta e diz, olha, mas o que eu tô lhe dizendo é que você tá generalizando. Aí sabe o que é que eu digo com relação a isso? O problema é teu, porque é a tua régua. Se eu for ficar preocupado com tudo que as pessoas vão pensar de mim, quando eu for elaborar algo para poder colocar no mundo, eu nunca vou colocar, sabe por quê? Minha mente, ela vai fazer uma digressão tão grande para conseguir organizar algo que seja tão magnífico, que não possa ser criticado, que eu vou levar anos para conseguir colocar isso no mundo. Anos para colocar isso no mundo. Quando na realidade, por mais que eu tente ser, sabe, um avatar, por mais que eu tente ser incrível, quando eu colocar a minha obra no mundo, vai ser criticada. Assim como quando Da Vinci colocou a Mona Lisa, eu critiquei. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por melhor que eu seja, quando eu colocar a minha obra no mundo, esta obra vai ser criticada. Se Da Vinci foi criticado, se eu, que sou um ignorante, critiquei Da Vinci, ainda saí do Museu Louvre cheio de razão. Você precisava ver. Eu parecia, sabe, aqueles caras que fazem crítica artística, sabe? Eu parecia aqueles caras que falam, cheio de razão, dizendo, meu Deus, eu perdi meu tempo. Vim para Paris para poder ver a Mona Lisa e perdi meu tempo. Parecia um crítico. Sabe, daqueles que ganham muito dinheiro para fazer aquilo, que entendem de arte? Era eu. Assim vai ser o mundo com você.
Assim vai ser o mundo com você. Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não importa o quanto você se prepare. Não importa o quanto você crie algo grandiloquente. Não importa o quanto você tente fazer disso perfeito. Quando você colocar sua obra no mundo, as pessoas vão criticar a sua obra. Sabe por quê? Porque cada ser humano tem uma régua diferente. Cada ser humano tem uma regra diferente. E às vezes as pessoas vão criticar a sua obra pelas mesmas razões que eu critiquei a Mona Lisa. Porque eu sou ignorante, porque as pessoas são ignorantes, porque elas não conhecem, elas não sabem. Faz sentido isso? Se isso faz sentido pra você, tá bom? Coloca um sim aí no chat, porque essa é a primeira coisa que eu quero colocar pra você, de uma vez por todas, eclipsar o perfeccionismo e de alguma forma, eclipsando o perfeccionismo, se movimentar mais rápido. As pessoas vão lhe criticar, porque as pessoas têm réguas diferentes. Tá bom? Aí, Simone tá dizendo aqui, você não sai do lugar. Denise Perfeito, Karine Ribeiro tá dizendo assim, essa live merece ser editada com as melhores hashtags tijoladas e salva pra todo sempre, amém. Olha, eu prometo que dessa vez eu vou conseguir salvar essa live. Inclusive, eu quero dizer uma coisa pra vocês muito importante, certo? Hoje eu vou retirar uma parte, sabe, a melhor parte dessa live, e já vou editar e publicar no meu Instagram. Se você quiser chamar alguém, a pessoa precisar de uma experiência pra entender o que está acontecendo aqui, olha lá no meu Instagram, no feed, essa live, vai ter um videozinho, você marca aquela pessoa ali, pra ela ver o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Certo? Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso aqui que eu tô explicando pra você, eu vejo na clínica acontecer o tempo inteiro. Você, como terapeuta, precisa ter técnica, e eu vou explicar isso pra você, pra remover isso do subconsciente das pessoas. Ter técnica para conseguir remover isso do subconsciente das pessoas é essencial. Porque isso aqui que eu estou explicando para vocês é uma das coisas que mais travam a experiência dos seres humanos na Terra. Inclusive, isso aqui é uma das coisas que faz com que as pessoas sejam infelizes. E a partir disso aqui, um sem número de outras doenças de ordem emocional se estabelecem no psiquismo das pessoas. Sabe? Essa tendência humana a querer agradar, a acreditar. Olha que coisa louca, a gente acredita que a gente fez uma obra magnífica, quando ninguém critica. Isso é uma grande mentira. Às vezes a gente fez uma obra magnífica e justamente por ser magnífica é que todo mundo critica. É justamente por ser magnífico que todo mundo critica. E quanto mais magnífico, mais as pessoas vão criticar. Eu vou explicar isso aqui pra você agora. Tá bom? Vamos lá? Essa é a primeira coisa, tá bom? Não adianta. Você pode fazer algo incrível, as pessoas vão criticar. Porque o ser humano possui régua diferente. Primeira coisa da live, tá bom? Certo? Segunda coisa que eu quero colocar aqui pra vocês da live. Presta atenção, que agora a gente vai fundo, tá bom? Vamos lá. Segunda coisa. Quanto maior você fica, preste atenção, quanto maior você fica, maior fica o alvo nas suas costas. Quanto maior você fica, quanto maior você é, enquanto profissional, enquanto pai, seja em qualquer dimensão da sua vida, enquanto mãe, maior é o alvo nas suas costas. Deixa eu explicar pra você entender, certo? Você chega no colégio, e aí os professores começam a dizer, pô, essa mãe sempre participa, traz o filho, tá aqui com ele, pô, que mãe incrível. Aí uma mãe ouve o professor elogiando e percebe que não elogiou ela. Aí conversa com outras mães, certo? Aí você vai, tem 7 reuniões ao ano de pais e mestres. Você vai nas 6 reuniões. Uma reunião você não vai. Aí o que acontece? Aquela mãe que ouviu o elogio que foi feito a você, tá bom? Recalcada, essa é a realidade. Vai começar e fazer futrica dizendo, tá vendo? Aquela mãe que era exemplo, que estava sempre aqui, cadê? No momento mais importante faltou. Recalcada. Você entende o que eu estou querendo dizer? Quanto maior você é, maior vai ser o alvo nas tuas costas. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. E isso aqui é uma coisa que a gente sabe em nível inconsciente. E é por isso que muitas vezes, inconscientemente, a gente sabota o nosso próprio crescimento. É por isso que inconscientemente, muitas vezes, a gente sabota o nosso crescimento.
Essa é a segunda coisa. Ouça o que eu vou dizer para vocês. A terceira coisa é a mais importante de todas. Essa é a segunda coisa. Porque a gente sabe disso, a gente sabota o nosso crescimento. Porque a gente sabe que quanto maior a gente é, quanto melhor a gente for enquanto profissional, maior vai ser o alvo nas nossas costas. Maior vai ser o alvo nas nossas costas, tá bom? Sabe por quê? Isso é muito importante para vocês saberem. Sabe por quê? Quanto maior você for, mais disruptivo você vai ser. Mais você vai sair da média. E as pessoas não gostam de pessoas que saem da média. E o que é a média? A média, estrito senso, é mediocridade. A média é a mediocridade. As pessoas não gostam de quem sai da média. As pessoas querem todo mundo na média. Sabe por quê? Porque elas estão na média. Você não quer estar na média, você quer ser diferente, pronto. Aí se você for diferente, porque a pessoa já vai dizer, aí ó, se acha. Sabe? Você não malha a vida inteira. Você não malha a vida inteira. Aí um dia você diz assim, resolvi mudar. E aí eu vou malhar. E aí você vai, compra um tênis, compra uma calça lycra, sabe? Diz assim, agora eu vou mudar de vida. Já sai correndo de casa, vai pra academia. E você faz isso durante uma semana. Aí sua vizinha olha pra você e diz assim, já tá se achando. Nem tem um corpo escultural, já tá de lycra. Sabe o que é isso? Recalque. Porque no fundo, inconscientemente ela sabe que ela deveria estar fazendo o que você deveria estar fazendo, mas ela preferiu ficar na média, na mediocridade. E as pessoas que estão na média, na mediocridade, em diversas dimensões da sua própria experiência enquanto ser humano, elas têm problemas com quem de alguma forma tenta ascender. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu estou falando aqui, eu sei que eu estou falando, e eu sei que é duro o que eu estou falando, mas é a realidade. É a realidade. Aí você, muitas vezes, quando está dentro de um meio, muitas vezes você é constrangido por esse meio, a se manter igual às pessoas que estão aí. É por isso que se você quer ascender e você quer fazer diferente, é muito importante você ser uma coisa que a gente chama sistemicamente de transgressor. Você precisa transgredir. E transgredir não significa negar o seu passado. Sistemicamente, transgredir significa honrar o teu passado, porque ele te trouxe até aqui, agradecer ao teu passado, ser grato pelo teu passado e ao mesmo tempo deixar o teu passado no passado, para que você possa fazer coisas diferentes. E o Vão, o que você está chamando de transgredir? Eu vou explicar para você. Numa família, por exemplo, onde a maior parte das pessoas foi pobre, se você começa a ter dinheiro, as pessoas começam a lhe olhar atravessado, você está transgredindo. Numa família, por exemplo, onde a maior parte das pessoas não cuidam da saúde, onde a maior parte das pessoas são obesas, se você resolve cuidar da saúde, cuidar do teu corpo, e você tem um corpo slim, você destoa sistemicamente, você está transgredindo. Se você está num meio, por exemplo, onde as pessoas estão mortas, com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não fazem nada, estão na inércia, e você resolve se movimentar, você resolve fazer algo, você está transgredindo. Às vezes, para que você possa ascender, você vai precisar deixar algumas pessoas simplesmente irem. E compreender que a régua que estas pessoas utilizam para avaliar a tua vida não serve mais para você, porque você está num outro nível, você está querendo outras coisas para a tua vida nesse momento, certo? Então veja, se você quiser realizar algo que é extraordinário, por exemplo, viver de terapia, tá? Se você tem um emprego fixo aí, e você ainda está patinando, e você está querendo viver de terapia, certo? Se você ganha pouco, e tem muito profissional, seu amigo, que ganha pouco, e você está querendo viver de terapia, ascender, no momento em que você passar a ganhar mais que a maioria dos profissionais que estão no teu entorno, eles vão começar a lhe criticar. Sabe por quê? Eu era professor, eu via como é que professor agia. Sempre tem um professor que ganha mais, você já percebeu? Tipo Jorge Portugal, sabe? Ricardo Carvalho, que é um cara que super incrível, professor de história, certo? Sempre tem um professor que ganha mais. Aí a classe vira e fala assim, aí ó, se vendeu pro capitalismo. Aí, ó, esqueceu da classe, aí, ó. E aí tenta encontrar uma crítica. Mas o que as pessoas não percebem, que é uma coisa muito importante, é que esse professor, ele tá ganhando mais porque ele sabe algo que você não sabe. Esse terapeuta tá ganhando mais porque ele sabe algo que você não sabe.
Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Faz sentido isso? Presta atenção nisso aqui que eu estou te falando. Quanto mais você cresce, mais o alvo nas tuas costas cresce. Mais as pessoas vão lhe criticar. Só que você não vai ser criticado somente pelas pessoas que, de alguma forma, estão na média. Eu vou complexificar isso aqui. Presta atenção. Quanto mais magnífica for a sua obra, vai chegar um momento em que você vai começar a ser criticado, inclusive pelas pessoas que são acima da média. Sabe por quê? Porque elas estão no campo há mais tempo e elas sabem o que é verdade. Elas sabem o que é verdade. Você já imaginou, quem é terapeuta aqui, se a gente pudesse fazer um encontro de Freud, Jung e Skinner, como é que seria esse diálogo? Você já imaginou como é que seria? Como é que seria esse diálogo? Seria bacana? Eles se entendendo, cada um partindo de um ponto de vista de referência diferente. Como é que seria? Você entende o que eu estou querendo dizer? Se você quiser ser grande, em linhas gerais, o que eu preciso dizer para você, e isso é muito importante, é que você vai ter que desenvolver a tua antifragilidade, a tua resiliência, porque à medida em que você vai crescendo, mais críticas você vai receber. E quanto mais você cresce, mais críticas você vai receber. Posso dizer uma coisa para você que é muito bacana, que eu quero dividir com você? Eu faço PNL há quase, 15 anos. Eu fazia PNL, eu trabalhava em instituições, de alguma forma, e aí fazia PNL para jovens, explicava, etc. E aí, coisa de 5 anos, eu comecei a fazer PNL profissionalmente. Eu passei 3 anos da minha vida, preste atenção, 3 anos da minha vida sem receber uma crítica. Sabe, as pessoas para quem eu fazia PNL gostavam, as pessoas me amavam e tal. E aí, nos últimos 2 anos, a gente começou a jogar um outro jogo, né? A gente começou a ser conhecido, a gente começou a, sabe, os players do mercado começaram a vir no nosso Instagram e de repente, boom! Todo mundo tem uma crítica para fazer sobre a gente. Posso dizer uma coisa para você muito importante? Você mede, presta atenção porque isso aqui é muito importante. Você mede o seu nível de crescimento pela quantidade de crítica que você tem. Vá por mim. Quanto mais você cresce, mais a seta aumenta nas tuas costas, maior vai ser, mais crítica você vai ter. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quanto mais você cresce, maior vai ser a seta nas tuas costas, portanto, maior vai ser a quantidade de crítica que você vai ter. Certo? Ouve isso aqui, porque o que eu quero dizer para você é justamente um pensamento disruptivo. Você vai perceber que você está crescendo, não é quando as pessoas começarem a dizer, nossa, Ivan, que coisa maravilhosa. Não, você vai ter muitas pessoas dizendo isso, sim. Vai aumentar, mas você vai ver que vai aumentar significativamente o número de pessoas que estarão lhe criticando. Muito significativamente o número de pessoas que estarão lhe criticando. Então, quando você vê uma pessoa que nem lhe conhece, que hoje é o que acontece comigo, lhe criticando, você sabe que você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque você está incomodando. Porque o teu pensamento tem força, tem poder. Tá bom? E quando o seu pensamento, a sua ideia, o teu posicionamento tem força, tem poder, você incomoda. Entende o que eu estou querendo dizer? Ah, Ivan, então você vai partir para a guerra com todo mundo. Não. Sabe o que você faz quando ele criticar? Ignora. Faz cara de paisagem. Segue sua vida. Sabe por quê? Eu não sei se o que fez de Marx, um dos caras mais lidos do mundo, foi a teoria dele ou foram as críticas que fizeram a ele. Eu não sei se Freud verdadeiramente se tornou conhecido no mundo ocidental pelas teorias dele ou pelas críticas que fizeram a ele. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Vocês entendem? Quando alguém é muito criticado, isso chama atenção. Você, no mínimo, vai lá conferir para entender que negócio é esse. Mas se você tem retidão, se você faz um bom trabalho, se o seu trabalho é ético, honesto, se você está fundamentado, se você sabe o que você está fazendo, quando a pessoa for olhar,
ela vai dizer, ih, gente, mas não tem nada a ver, não é que eu até gostei desse Ivan? Não é que eu até gostei dessa Karina? Não é que eu até gostei dessa Carmen? Não é que eu até gostei dessa Maria? Vou seguir ele. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Não se preocupem com críticas. O seu ego está bloqueando uma energia de crescimento muito importante, porque muitas vezes você para porque alguém lhe criticou e você fica com medo. Não se preocupe com crítica. As críticas significam de alguma forma que você está fazendo a diferença. Você está se movimentando no campo. E toda movimentação no campo tem uma reação. E a crítica é uma das reações, um dos movimentos uma das reações desse campo. Mas você também vai receber muitas e muitas pessoas que estarão do teu lado, vibrando na mesma faixa e de alguma forma nutrindo energia extremamente positiva de crescimento e que vão lhe ajudar a te catapultar e te levar para um outro nível, tá bom? O que você tem que ter certeza, preste atenção, para você nunca mais procrastinar por causa do ego, nunca mais procrastinar por causa do perfeccionismo. O que você precisa ter certeza é que você deu o melhor que você poderia em cada momento, que você fez com capricho. Tá bom? Que você deu o melhor que você podia em cada momento, que você fez com capricho. Essa é a primeira coisa, mas tem uma segunda coisa que é mais importante do que a primeira. Que você fez com amor, que você fez com o coração, que você fez porque você acredita que o que você está fazendo pode elevar o mundo a um outro nível, pode contribuir para que as pessoas sejam melhores. Se você tem essas duas coisas, levanta a tua cabeça e cara de paisagem e segue. Sabe por quê? Porque você está fazendo o bem. Quem está conectado com a energia do bem tem muito poder para avançar, porque o universo sistemicamente impulsiona isso, porque o universo e o mundo e a regra é que a gente melhore. E se você está no movimento de fazer com que as pessoas melhorem, você está seguindo as regras do universo. Então isso te impulsiona, isso te nutre, isso faz com que as coisas aconteçam. Tá bom? Tá bom? Isso é muito importante, tá bom? Posso pedir uma coisa aqui antes de falar o ponto mais importante de todos aqui? Uma coisa muito importante, antes de falar o ponto mais importante. Eu quero pedir uma coisa para vocês, tá bom? Nós estamos fazendo um movimento. Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui é duro. Pode causar incômodo. Você pode ir para casa muitas vezes dizendo assim, pô, mas não gostei disso que o Ivan falou. Eu sei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sei que pode acontecer isso. Mas o que eu sei é que mesmo que você negue tudo o que eu falei, você não vai ser mais o mesmo. E justamente por isso ter incomodado, e até mesmo que você não querer isso para sua vida vai ser diferente. E o meu objetivo aqui é incomodar você. É futucar você. É incomodar verdadeiramente. É fazer você não ficar confortável. Porque quando a gente está confortável, a gente muitas vezes não avança. Certo? Então eu quero verdadeiramente te deixar desconfortável. Esse é o meu objetivo. Eu quero que você me ajude a fazer isso com mais pessoas. Mais pessoas. Então, tira um print dessa tela. Tira um print dessa tela, tá bom? E eu quero que você compartilhe no teu story e me marca. Compartilha no teu story e me marca. E o Ivan Santos, o terapeuta, esse daqui que tá aqui embaixo, ó. E o Ivan Santos, o terapeuta. Me marca. Porque eu quero que a gente crie um movimento. Essa live vai ficar salva. Eu quero que você pegue essa live depois de salva e compartilha com teus amigos. Eu tô lhe pedindo do coração, sabe por quê? Porque eu sei que o que eu tô fazendo aqui vai ajudar. Eu nunca disponibilizei tanto conteúdo gratuito como eu vou disponibilizar nesse momento, aqui. Certo? Então, preste atenção nisso aqui que eu tô lhe dizendo, tá? Porque eu verdadeiramente quero que você cresça. Nós estamos trabalhando nessa primeira fase do desafio sabotadores internos. Procrastinação e perfeccionismo são um sabotador interno. Eu estou pegando essa díade porque eu verdadeiramente acredito que existe uma conexão entre essas duas coisas que tem impedido de você ser o profissional que você quer ser. Que tem impedido de você ser a pessoa que você quer ser. E eu quero que você mude isso. Tá bom? Eu quero que você movimente isso. Tá bom? E eu estou tratando aqui de coisas que honestamente eu vivi. Certo? E honestamente que eu vi na clínica durante anos. Então o que eu estou falando aqui não é um produto de um livro, pura e simplesmente. O que eu estou falando aqui é o que eu vejo que bloqueia as pessoas todos os dias. Esse medo de errar bloqueia, que foi a primeira coisa que eu falei. E esse negócio de se medir pela régua do outro bloqueia também, que foi a segunda coisa que eu falei. Não se submeta, não se sujeite a ter uma vida sobre a régua de outra pessoa. Transgrida. Transgressão.
O filho precisa transgredir as regras do pai e da mãe para poder se assentar. Mas essa transgressão é sistêmica. É honrando o pai e a mãe. Honrando. O filho que não honra o pai e a mãe não avança. Tá bom? Não avança. E não é honrar no sentido vulgar da coisa, não. Pode ser que você não goste. Pode ser que você tenha sofrido com eles. Mas é honrar. Assim como é importante você honrar sistemicamente teu pai e tua mãe, é importante você honrar a tua história. Honra a tua história, mas transgride a tua história. Porque senão você vai repetir a sua história. Você vai ser igual a teu pai e a tua mãe. E isso não tem problema nenhum se você quer ser assim. Mas na maioria das vezes o que você quer é se reinventar. O que você quer é não cometer os mesmos erros que eles cometeram. O que você quer é ser diferente do meio em que você está inserido. O que você quer é fazer uma diferença brutal na vida das pessoas. E se você quer isso, o único caminho é você transgredindo. É transgredindo, é não se medir pela régua do outro. Nossa, Sandra me disse que eu tenho 4 minutos. 4 minutos, tá bom? Eu vou pro último ponto. Último ponto, e eu espero conseguir. Hoje, último ponto, eu espero conseguir terminar. Vamos lá? Inspira. Solta. Vamos lá. Sabe qual é o último ponto? Para encerrar tudo. Sabe qual é o último ponto para a gente poder encerrar tudo? Seja você mesmo. Não seja bonzinho. Você não é bonzinho. Não tente agradar. Você não é essa pessoa. Se você for, tudo bem. Se você for, tudo bem. Mas deixa eu te dizer uma das coisas que mais bloqueiam a gente. A gente tenta, justamente por causa desse perfeccionismo, se transubstanciar em ouro, porque a gente acha que as pessoas gostam de ouro. A gente tenta, por causa desse perfeccionismo, se transubstanciar em diamante, porque a gente acha que as pessoas gostam de diamante. A gente tenta, por causa desse perfeccionismo, ser aquilo que eu acredito que os outros vão gostar, para que as pessoas gostem de mim. E, portanto, gostando de mim, eu possa gostar de mim. Pare com essa merda. Você tem que gostar de você do jeito que você é. E outra coisa que eu preciso lhe dizer, muito importante. Se você tentar ficar se transformando em ouro e diamante, sem ser ouro e diamante, você vai se desconectar das pessoas. Seja quem você é. Quando você estiver diante de um outro ser humano, seja quem você é. Seja quem você é. Você tem problemas? Apresente os teus problemas. Você tem dificuldades? Apresente suas dificuldades, suas contradições. Seja quem você é. Você é louco, fala um bocado de merda. Fale. Você fala palavrão? Fale. Seja quem você é, não tente agradar. Quem tenta agradar todo mundo não fica com ninguém. Quem tenta agradar todo mundo não ascende. Quem mostra a sua essência nua e crua, as pessoas gostam. Sabe por quê? No século XXI já está todo mundo sacando que ninguém é perfeito. Que ninguém é... Não, ninguém é isso. Não adianta você vir para aqui para frente da câmera e então, gente, agora o que eu quero falar com vocês é sobre isso, aquilo outro. Então, não conecta! Tem que ser você, tem que ter verdade. Para ser você, para ter verdade, necessariamente as pessoas vão lhe criticar. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de alguém. Pura e simplesmente. As pessoas gostam de si mesmo. E as pessoas só elogiam em você na medida, muitas vezes, em que você parece com elas. Certo? Então, eu quero que você seja você. Presta atenção. Eu não vou conseguir desenvolver isso tudo aqui hoje, porque eu tô com medo da live fechar. Eu tenho 2 minutos. Eu vou encerrar agora. Certo? Presta atenção. Mas eu quero que fique essa mensagem para você. Amanhã eu vou retomar isso. Tijolada. Leva isso para casa. Eu quero que você pense. Hoje, durante o dia, eu quero que você pense. Tá bom? Eu vou encerrar isso aqui agora. E eu quero agradecer vocês. Olha, quem não tá no meu grupo do Telegram, vai pro Telegram. Eu vou colocar uma síntese e um áudio no Telegram agora. Vai para lá para que você possa ter essa síntese, tá bom? Deixa eu desligar. Tchau. Um abraço. Beijo. Amei estar aqui com vocês.